Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de outubro de 2011, segunda-feira. O verbete é o de número 2094. Tem 7 páginas, 47 elogias e 20 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 17 máximos. O tema é filial cognitiva. A especialidade, autocogniciologia. Definição. A filial cognitiva é a ligação de interdependência consciencial inevitável entre a primeira condição evolutiva da consciência, ainda primária, incipiente, e a segunda condição mais evoluída. Agora aí nós temos a matriz cognitiva do mater pensene pessoal. O primeiro tempo evolutivo, o segundo tempo evolutivo. A introdução à experiência, o vestibular evolutivo, o período de carência, o tema principal, o titular, as cópias esboçantes das pararrealidades na dimensão extrafísica, o protótipo de matriz cognitiva a ser implantado no megacentro cultural holoteca. Agora, a multidimensionalidade da consciência, o acesso pessoal à multidimensionalidade, a autodisponibilidade à paraperceptibilidade, as relações entre as dimensões conscienciais, as multiconexidades convergentes, as interfusões energéticas, as realidades interativas, o paravínculo, a conexão soma-psicossoma, a justaposição dos veículos conscienciais, as paracomunidades, a matriz paracognitiva da central extrafísica da verdade. Na argumentologia, nós temos uma tabela com 70 cotejos entre filiais cognitivas e matrizes cognitivas, que eu chamo a atenção. E chama atenção também para os 17 máximos do detalhismo. São 2 pontos altos aqui do verbete. Na remissiologia, entre os 15 itens, nós destacamos conexão interdimensional para antecedência, para procedência, para autobiografia, para vínculo. Frase enfática. A compreensão multiexistencial da condição das filiais cognitivas em relação às matrizes evolutivas por parte da consciência intermissivista potencializa a cosmovisiologia pessoal. Você já refletiu sobre as filiais cognitivas? Como se situa você no universo dessas filiais em relação às matrizes evolutivas? Eu chamo a atenção que nós estamos falando aqui naquele tema que agora essa semana eles quiseram que a gente fosse falar, e que está o processo das famílias. Então nós temos no 29, família nuclear e família consciencial. A família nuclear é a cognitiva filial. E a consciencial é a matriz propriamente dita cognitiva. Uma outra coisa que nós estamos chamando aqui é equipim, que é da filial cognitiva, e equipex, que é da matriz cognitiva. Há algumas repetições intencionais de propósito. Então vocês vão ver que tem um amparador extrafísico em relação ao guia extrafísico, que é, na verdade, quase sempre ele é cego, né? Amaurótico. E tem um amparador extrafísico como um amigo raríssimo. Outra repetição intencional. A holomemória pessoal, que é o laptop pessoal. E a holomemória pessoal, que é a memória cerebral, em relação um com o outro. Isso é para chamar a atenção. Agora, quer dizer que na mega análise, eu separei 17 termos aqui, inclusive no meio deles tem 6 que são daqueles 15 mais sérios que existem. Então a pessoa que vai sair da filial e chegar para a matriz, ela tem que pegar pelo menos a metade daqueles textos que nós falamos de expressões mais básicas.
Agora, na mega-análise, 17 itens. Autocogniciologia, holomaturescência, cosmovisiologia, evolucipenseriedade, multicomplexidade, paravinculação, paraperceptibilidade, autoincorruptibilidade, autodesassedialidade, imperturbabilidade, culminância, mega-euforização, parafenomenologia, paradireitologia, verbaciologia, omniquestionamento e anticonflituosidade. Tudo isso tem aí no texto dessas 7 páginas. Agora, questionamento. Acabo de vomitar e quase tive diarreia de tanto nervosismo. E no meio desse assédio todo resolvi escrever para o senhor para saber o que está acontecendo comigo. Estou na PUC, Minas, cursando Direito. Porém, estou passando por dificuldades relacionadas ao curso. Estudo muito, mas minhas notas são ruins. Não tenho tempo para nada, nem mesmo para ouvir as tertúlias que gosto. Tenho também dificuldade nos trabalhos em grupo, pois as pessoas são irresponsáveis. Estou infeliz. Será que devo largar esse curso? Minha mãe diz que posso largar, mas acho que não é sincero da parte dela. Quero ir para a filosofia, mas gostaria de conseguir cursar Direito, mas não desse jeito. Me ajude, por favor. Onde eu estou errando? Não, primeiro, eu não sei a sua idade. Pela sua idade a gente vai ver como é que está o seu processo. Pode ser que você esteja ansioso, que você esteja com precipitação, que você esteja, entende, um pouquinho com assim do ansiosismo. Segundo, qual o ano, a série do curso de Direito que você está? Se você já está, por exemplo, já pela metade, você não deve sair de modo algum. Isso é bobagem. Deve terminar, faz força. Agora, se você é moço ainda, você deve terminar de qualquer maneira. Que é bom você receber uns esbregues para aprender. Está muito boboca, se for novo. Novo que eu falo o seguinte, você tem até 25 anos, para mim é novinho. Vamos dizer, é gente da fralda. Né? Então, ó, você tem até 25 anos, continue com seu curso de Direito. E depois você faz filosofia. Aí você vai se integrar dentro de uma condição melhor. Na minha condição de seu bisavô, né, eu posso falar isso com alguma capacidade de experiência da vida. É o melhor que você faz. Direito é um belo curso. É o caminho para você acertar a sua vida, para ser evoluciólogo. Pensa bem nisso. Eu não estudei Direito, mas estudei demais, porque eu ajudei a fazer uma faculdade de Direito e a manter uma faculdade de Direito. E outra coisa, eu sou da Rábula, sou rabulista, ou Rábula, da rabulística. De modo que vamos com calma. Outro, na paradoxologia, página 3, segunda linha, o paradoxo da simplificação da complexificação indica que à medida que a consciência evolui ao longo da escala evolutiva, ela vai simplificando seu entendimento em relação ao cosmos. Sim, ela vai engolindo tudo que aparece com naturalidade, sem trauma, sem conflito. Steve Jobs tentou, através da simplificação dos designs de seus computadores, iPads e iPhones, traduzir intrafisicamente esse paradoxo. Ele tentou, mas ele tinha umas coisas erradas, né? O negócio dele está subordinado às bobagens de droga, ao orientalismo, às coisas da Índia. Aquilo diminuiu a inteligência dele. Você sabe, todo mundo pode ser sábio e gênio por um lado, e ignorante, burraldo e burrildo e burroide por outro. Nós todos somos assim. Tem muita gente que tem fissura. É difícil. Agora, poderia nos explicar sobre o paradoxo da simplicidade composta? É isso aí que faltou para ele. Ele quis descomplexificar as coisas com simplificação, mas ele não teve noção, nem usando droga, sobre o processo da extrafisicalidade. O problema do parapsiquismo. Ele não olhou o essencial disso. Entende? Por isso que tem. O que eu estou falando é porque ele está perguntando isso do processo do Steve Jobs.
Agora, o que a gente precisa é estuda bem esse verbete de hoje, que o verbete é violento em matéria de pensar com discernimento entre a matriz e a filial. Vale a pena pensar nisso, tem valor. No caso, é prioritário. Agora, eu queria falar para vocês aqui sobre a programação da iniciação paracientífica, que está dentro aqui do nosso processo. Que você já pensou em ampliar sua compreensão das escolas de ciência sobre o enfoque da ciência multidimensional? Então aqui tem a parametodologia entre os módulos sobre a mega conscientização das parrealidades, que é o verbete hoje. E outra coisa, a nossa amiga Regina Camilo, que ela é uma porção de coisa, mas é doutora em fonoaudiologia e semiótica. Então, ela vai falar sobre várias coisas. Por exemplo, signo diádico e triádico, mediação semiótica, a significação e a cognição. O que é a parasemiótica? Isso a maioria não sabe, nem os semióticos, os semioticologistas. Signos, ícones, índices, símbolos, parassignos e o consciências. Quer dizer, isso tudo ela vai falar. Vale a pena, são temas abordados por ela aí. Agora, ela vai também falar sobre o laboratório de autoexperimentação, a oficina de parasemiótica. Eu acho que é bom vocês verem tudo isso, é da reconsciência, que é, aqui. Isso aqui quando é que vai ser? 19 a 20 de novembro, mês que vem, das 9 às 18 horas, no discernimento. Preço especial de lançamento, 100 pratas, ou 2 vezes 60. Isso aqui é para a turma da Robex, da Sarjeta, da Plebe, o que mais? Tem mais alguma coisa? Aquele que aparecer. Você quer ver mais detalhes? É bom ver. Vale a pena. Isso aí casou com o tema de hoje, perfeitamente, dentro do nosso processo. Agora, a maioria daquilo que eles vão estudar na Reconsciência casa com meus termos, porque é tudo top, avançadinho, né? Pesquisa. O que você queria? Aqui, Valdo, na primeira página, você fala na fatologia, penúltima linha, o protótipo da matriz cognitiva a ser implantado no Megacentro Cultural Holoteca. Você poderia aprofundar essa ideia? O caso todo é o seguinte: a matriz cognitiva que nós queremos implantar lá no Megacentro é dar detalhes com a pessoa empregando todos os recursos, por exemplo, da cibernética, da computação, do processo virtual, para a pessoa aprender as coisas com calma. Porque o plano meu era aquele que a gente tem, por exemplo, no SciCop, que eles pretendem colocar, mas nunca fizeram. Mas que tem, por exemplo, lá na Disney World, a respeito das coisas que eles... Lá tem coisa interessante. Então a pessoa entra ignorante e sai sabendo alguma coisa, no tapa. Só de passar lá dentro. E é isso que a gente quer. Então a pessoa vai se instruindo naturalmente, como se não quisesse nada. No fim ela acaba sabendo, tendo uma visão de conjunto daquilo que precisa. Agora, nós queremos fazer isso através de sessões dentro do Megacentro. Entende? Agora, se a pessoa colocar sessões com computador em cada uma delas, vai expor a situação visual e tal. Até realidade virtual, tem... Tudo você pensar. Tem todas as possibilidades. Isso é o máximo. Agora, no caso, a holoteca, conseguindo implantar isso, ela seria matriz do quê? Qual seria o correspondente extrafísico? Quer dizer, ela seria filial do quê? Seria a parapsicoteca. Parapsicoteca. Que a holoteca já é isso, né? Agora lá seria uma holotecona, grande, magna, maior, mega. Por isso que eu chamo de Mega Centro Cultural Holoteca. Que lá realmente é isso que nós estamos querendo. A pretensão é essa. Agora, nós vamos acabar chegando lá. As coisas todas nós estamos fazendo, só falta isso.
e o hotel para ver a parte básica daquilo que nós precisamos aqui. Entende? Agora, nesse verbete de hoje, você tem muita coisa para você examinar aí. Quero perguntar. Vale a pena ver. Eu queria aproveitar, então, na página 4, na tabela, o item 8. O item 8, carreira profissional intrafísica e carreira evolutiva extrafísica. A carreira profissional, todo mundo sabe como é que é, o currículo que a pessoa tem aqui, etc. A evolutiva extrafísica é aquela que a pessoa começa a participar de determinados tipos, por exemplo, de equipes, grupos. Ela então faz assistencialidade já visando um processo maior. Então isso aí vai refletir quando ela aparecer por aqui, na TENEPS, na UFIEX, você está entendendo? E por aí vai. Ela caminha desse modo mais rápido para a desassedialidade, então ela vai para a despertologia, ou a desperticidade. Então, o caminho é esse. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que dar valor, e vocês, com o tempo, vocês têm que arranjar os nomes, do jeito que eu falo dos meus nomes. Por exemplo, enumerador, transmentor, monja. Vocês vão arranjar também o nome de vocês. Eu coloco apelido em tudo para não expor as consciências. Você está entendendo? Isso tudo é apelido. Você diz, a gente vai arrumar agora, os nomes. Vocês vão se mexer com isso, porque vocês têm que ver qual é a sua rede da Sociex, ou a rede parasocial de amizade ou para-amizade. Como é que fica? Agora, você pensou, se você arranja essas amizades raríssimas, extrafísicas, para a amizade raríssima, isso é inevitável, vocês vão ter. Eu, por exemplo, se vocês acham que não vão ter, eu já quero ter com vocês. Então, lembre-se de mim quando você virar com a CIEX. Você também, lembre que eu quero pegar no seu para-ombro esquerdo, não é isso? Ou direito, eu não sei bem qual. É um para-network. Para-network. Entende? Então o processo todo é esse, isso aí é muito importante. Você dá valor pela situação. As carreiras, por exemplo, o processo da pessoa que mexe com problema de energia. A outra que é especialista em alguma coisa, por exemplo, de assistência. Assistência de fazer o resgate de pessoa na baratosfera. Assistência para a pessoa que está no finzinho para ressomar. Então, ajudar o evoluciólogo mesmo. Assistência para a pessoa que está acabando de chegar do choque consciencial da dessoma. Entende? É aquela consciência que é especializada em acidentes, de tudo quanto é jeito, a consciência. Entendeu? Agora, a outra consciência que é especializada no processo de fraternidade, o esclarecimento da Verpom, a Neo-Verpom, a Verpom de pontíssima, pontiaguda. A outra que é especialidade na questão mesmo da fraternidade, mas do ponto de vista do estudo do conteúdo, entendeu? A mensagem, o que quer dizer o conteúdo da mensagem. Só aí você tem um monte delas aí. O Zéfiro, por exemplo, era especializado no negócio. Em quê? No processo de assistência, vendo o povo que vai ressomar, mas principalmente no processo parapsíquico. Então, por exemplo, o problema de se comunicar, etc. Eu sou bom nesse negócio de comunicar. Você sabe que nessa vida eu já me comuniquei através de médium, né? Projetado. Mas eles não ficaram sabendo como é que era, não. Tinha um cara também aí, tem até o livro dele lá embaixo, que ele era bom nisso. Agora, ele era doente, ele não saía da cama. Então, quando ele saía, ele ia lá e comunicava sempre no médium, no mesmo centro. Tudo isso é possível, assim é mais fácil. Agora, o caso de você sair, chegar lá e comunicar, não é fácil. Agora, Valdo, essa carreira evolutiva extrafísica, ela vai estar integrada com autorrevezamento. Você chega um ponto que a pessoa ou está lá ou está aqui, a linha é a mesma. Quanto mais ela cresce, ela sobe evolutivamente,
pela transcendência da autocognição, a qualificação da sua rede de contatos, está entendendo? O círculo parasocial vai melhorar a qualidade. Então, como é que fica isso? Isso aí sai de baixo. Há um processo, então, de intensificação da evolução. Há uma dinamização no processo de autoconscientização. Está entendendo como é que é? Autoconscientização. Há uma ampliação disso. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, nesse sentido, por exemplo, eu vou pegar a questão da gente que está mexendo lá com o PROEX, tem mais gente lá na Apex. A gente fala muito nisso, de dar continuidade e tal, até extrafisicamente. Qual que seria a tendência do nosso trabalho extrafísico quando a gente dessomar? O que a gente vai fazer exatamente? Seria isso que você falou, de ajudar no finalzinho, antes da ressoma? A primeira coisa, a pessoa pode ter aqui alguma ideia, mas muito primária, porque chega lá, se você está bom mesmo, quem vai determinar isso é o maxi-mecanismo, não é você. Agora, você pode, assim, ter um hint, uma insinuação, uma elucubração, uma ideia daquilo, uma hipótese que você lança, isso pode. Mas agora, o definitivo mesmo, se você tem valor, você não... Aí é o CMP, Ciclo Multiexistencial Pessoal. Mas da atividade. A atividade quer dizer, é do círculo de contato. Aquele círculo de evolução, de trabalho. É Equipex. Mas eu digo assim, há uma grande probabilidade ou tendência que o consciencioterapeuta hoje que está atuando aqui, ele vai se tornar um amparador dentro da linha da consciencioterapia, se ele fixou naquela linha de atividade. A mesma coisa... A consciencioterapia é isso tudo que eu estou falando. Envolve tudo. Por exemplo, você não viu também falar muito de interassistenciologia, porque tudo é interassistencialidade. Sim. Mas não teria essa linha... O problema é você ver o detalhe daquilo, qual a linha. Então, isso que eu estou perguntando. Qual viés, aquela vertente específica que o perfil da pessoa se ajusta exatamente. Agora, por exemplo... É o perfil perfeito. Isso. Pegando esse exemplo que o Lodge está dando dos consciencioterapeutas, quer dizer, dependendo do perfil do consciencioterapeuta, da tendência do consciencioterapeuta aqui no intrafísico, ao chegar no extrafísico, ele pode desenvolver nessa linha que o senhor está falando, né? Não especificamente na consciencioterapia. Né? Então, vamos supor que o perfil do consciencioterapeuta seja de conteúdo. Uma mulher que é da consciencioterapia e que andou estudando, por exemplo, ela é uma médica e pediatra. Ela dessoma, ela vai ajudar toda criança que dessoma mais cedo. Tá, nessa linha. Específica, ela vai ficando ali. É isso que eu estou perguntando. Agora, aquilo é o hint, aquilo aponta, mas não quer dizer que seja definitivo. Aquilo não necessariamente, não precisa ser aquilo. Que aí varia. Uma outra coisa, uma pessoa vem para uma vida dessa e vai resolver alguma coisa dentro da sua PROEX, a PROEX dela. Sim. Ela vem, resolve aquilo, se sai bem. Mas aquilo para ela é pequeno. Foi só para fazer uma... A hora que ela chega lá, ela fala, não, isso aí para você não fica nessa não. Tem uma coisa aqui mais séria, dá muito mais trabalho, em que você é a sua cara. Mas, por exemplo, Val, vamos pegar o caso que você conheceu bem, que foi o Pontes de Miranda, certo? Agora, no momento que ele está mais lúcido extrafisicamente, a tendência é ele fazer assistência dentro da área do direito para direito, não é? A tendência dele é essa. Agora, dentro da área é uma carreira. Para direito, isso é um universo. Tem universo. Não, tudo bem, tudo bem, então. Ele às vezes vai querer uma coisa que eles vão falar, não, você vai fazer isso. Mas essa raia mais ampla... Por isso que o evoluciólogo é extremamente relevante. Então, mas essa raia mais ampla ele tem a visão curva com uma superintendência da cosmovisão que, entende? Sim. Ele se sobrepõe, sobrepaira. Mas, ele está por cima. Mas essa raia mais ampla, de qualquer forma, ela se mantém. Quer dizer, aí, ele dentro dessa raia que ele vai direcionar. Agora, a tendência de vocês todos é aquilo que eu falo. Vocês são polivalentes e versáteis. Vocês estão no buraco com isso. Isso é muito bom para um lado e é péssimo pelo outro lado. Por quê? Às vezes aquilo que você está querendo não é aquilo que você vai fazer. Você tem que se adaptar. É igual esse nosso amigo aí com o curso de direito.
tem que se adaptar a essa condição. Agora, vê, chega num certo ponto que você dança qualquer ritmo. É o meu caso. Eu topo qualquer coisa. Desde que me mostre que o negócio é mais prioritário e melhor, acabou. Agora, Eu não aceito a coisa e nem vou assinar nada sem ler. Mas Então a gente pode dizer que o que vai determinar essa atividade na carreira extrafísica vem a ser justamente a necessidade do maximecanismo. Por essa condição da polivalência, da Coloquem ser na cabeça de multifacetada vocês o consciência. maximecanismo, porque vocês vão ter isso agora para o próximo milênio. Vocês não vão poder fugir disso. E outra coisa, vocês não vão querer fugir disso. Valdo, Isso é muito mais sério aí. Porque aqui no intrafísico, por exemplo, pegando aquela pergunta do Lost, o que o senhor falou, a pessoa pode até vir para desenvolver uma tarefa que vai ajudar a potencializar um outro traço que extrafisicamente ela vai ser mais útil dentro do maximecanismo. Tudo dentro, pelo menos, primariamente, uma justiça salomônica. Cosmoética, pelo menos salomônica. Tá. A questão Tá da certo? imparcialidade lá, né, que você falou. Né? Pelo menos salomônica. Já é alguma coisa. O que é? eu já tinha te perguntado isso uma vez. Então, mas primeiro a gente vai para a especificidade para depois pegar tudo como você Não, faz? às vezes você vai para a especialidade porque você está devendo. Você precisa saldar os débitos que estão ali, tem que dar um jeito nisso. Ah, então quer dizer que eu... Escuta, você já veio, não ia ficar lá mais tempo? Ah, é? Eu vou te contar, hein? Foi? Tá bom. Ah, então tá. Tá. Eu tentei falar ontem, mas o meu telefone está com defeito. Eu estava até atrás do Moacir para ele olhar lá para mim as coisas com o povo. Meu telefone não dá para a pessoa falar comigo. Não. Está vendo alguma coisa? Não sei o quê. Não, mas é um tal de tocar. Ontem teve uma hora que tocou 11 vezes. Eu depois deixei lá tocando. Não. Fala alô, alô, alô. É alguma coisa que tem alguma coisa. Tá bom. Mas então... Então é o seguinte, por exemplo, o dia que eu tiver gabarito, eu vou ter que voltar lá naquelas comunex judias, né? Como é que é? Vou ter que voltar lá nas comunex judias, por exemplo. Sim, isso faz parte do Faz serviço. parte. Quem é que não volta? Sim, pois é. Judeus é a etnia mais antiga da Terra. Sim. Quem é que não volta? Não, eu tô Você acha que o brincando. Lógico está fora dessa? Valdo, Mas que mais? E daí? tem sequência aí, minha filha? Pois é. E daí? Não, para entender por que eu tinha que estar entendendo essa coisa de judeu, que eu não entendo, mas é por causa disso. Pois é. Porque você pega as consexes e não sabe o que é que está, Pois é. como é que é o perfil delas, Agora, que jeito você que hoje é. já é uma pessoa que já abriu a mão. É um pouquinho diferente. Né? Não, mas agora, na hora do resgate, você pega aquilo ali. Então, você sente aquilo ali, sente que elas estão sentindo e não entendia qual era o contexto que elas estavam Sei, vivendo. vocês todos estão caminhando em alto nível, alguns até com alta velocidade, na matriz cognitiva. Já estão deixando a filial cognitiva, que é da tabela. Esse é o caminho. Tem uns mais apressadinhos que outros, né? Às vezes pode estar até funcionando melhor, mas às vezes nem tanto. Tem que ir devagar e sempre, mas dentro da matriz cognitiva. Esse é o caminho. Professor, aqui. Eu estou delineando, enquanto você foi comentando do círculo de contato, de ver os verbetes, para ver qual o perfil que mais se ajusta à minha personalidade, eu comecei a listar algumas coisas da minha personalidade que eu acho que são esboçantes, assim, que denunciam algumas coisas, né? Então eu vim lá, a alquimia é uma coisa que desde criança eu andei atrás desses livros e tudo mais. A parte botânica, vocês me chamam de botânica, cada vez eu vejo que tem mais caroço debaixo desse angu. Apesar de eu ter escolhido a engenharia agronômica, o meu perfil é de compreensão mesmo das plantas com um determinado grau de especialidade. Por mais que a minha vida às vezes virasse de cabeça para baixo, eu sempre parei e falei assim, o meu norte está aqui. Então essa bússola eu nunca perdi.
Então eu vim com um chip, né? Eu vim chipada com uma bússola. A questão do meu parapsiquismo é boboca. Então é aquele impressivo. Né? Eu percebo, sinto as energias do ambiente, mas me intoxico ainda com uma facilidade que é de uma vergonha. Né? E eu fico pensando quais os diferentes níveis de lucidez conforme os ambientes, da questão do curso de intermissivo especializado, e como é que nós, com esse nível de lucidez oscilante e mais para apagado do que aceso, como é que vai ser isso também no extrafísico? Que se os cursos intermissivos são especializados, e se nós vamos, conforme nossa capacidade de compreensão, de maturidade, né, eu fico pensando, polivalentes somos, eu posso fazer uma série de coisas com uma certa mas agora, facilidade. por exemplo, no seu caso, uma das coisas que você tem que ver aqui e extrafisicamente é a parapercepção. Talvez seja o mais prioritário para ela, você não acha? Qual veredito que você dá para essa moça? Você tem que começar a se mexer com as dinâmicas parapsíquicas. Pois é, eu estou em 2 dinâmicas, né? E priorizo estar aqui também na hora da tertúlia, porque é um campo, assim, vamos dizer assim, que é perceptível a presença das consciências, da quantidade de gente extrafísica, dos padrões de energia que variam. Agora começa a entender colocar os fenômenos. a cosmoética com o fenômeno. Sim. Porque isso aí vai influir nos fenômenos da natureza, vai mexer com você. Cosmoética do ponto de vista do parapsiquismo. Então, por exemplo, primeira coisa, você vai mudar o seu CPC. Se começar a pensar nisso. Isso é inevitável, todo mundo muda. CPC. Uma outra coisa, a valorização do princípio consciencial. O vegetal, a zoologia, o homem, a consciência. As 4 coisas, do ponto de vista da cosmoética e do seu relacionamento com esse povo todo. Esse seu caso é importante. Eu falo que é importante porque isso não foi dado atenção por você, senão você teria já desenvolvido mais o parapsiquismo. Isso é óbvio, pensa que você vai ver, isso não tem saída, isso aí não tem questionamento. Valorizar mais a questão do animal, da planta, do homem. Olha só, vegetal, botânica, a zoologia, o hominal e a extrafisicologia. São 4 coisas. Agora, coloque aí a cosmoética junto com cada nível desse. Como é que funciona? Olha o seu CPC, como é que você reage perante todos esses princípios conscienciais. São 4 estágios do princípio consciencial. Ou seja, da consciência. Né? Tá o quê? 4 estágios da consciência. Sim. Esses, botânica, zoologia, hominal, extrafisicologia. 4 estágios do mesmo princípio consciencial. Tudo é a consciência. Professor Valdo. Então, como é que fica? A Amarilis, a lagartixa, eu e o seu amparador. Professor Valdo. Aí nós temos 4. No caso dela aí, você está comentando muito essa questão da equipe e tal, e até falou que vai chegar um ponto que a gente vai dar os nomes também para os amparadores. Vocês vão chegar lá, né? Por exemplo, no caso dela, da Érica, tem a ver a Rose Garden, né? Ela tem uma afinidade maior devido a que ela trabalha. Já está sabendo, já vai se aproxegar. Isso. Entende? Já tem a next door, ela já sabe para onde ela vai. Professor Valdo, na página 6, o senhor poderia ampliar o 67, a Unicim e o Estado Mundial? 67. A Unicim, de um lado, que é da filial cognitiva aqui. A Unicim é a união das instituições conscienciocêntricas. E o Estado Mundial é a união dos países, dos continentes, das nações. Isso é a matriz cognitiva. Então, veja, você já pensa na Unicim e, além da Unicim, você já pensa também no Estado Mundial?
Quem está na Unicim já pensa no Estado Mundial. Isso é inevitável. Entendi, compreendi. É o caminho de lá para lá. Tá certo? Estamos estudando o livro Nossa Evolução há pouco mais de um mês. Esse estudo está sendo realizado em uma escola pública, onde meu marido é professor, com a participação de mais um professor dessa escola, totalizando hoje 10 pessoas e outras que se interessam em começar. Esse estudo é realizado uma vez por semana, no final de semana, na sala dos professores, por 2 horas. E antes de iniciar, realizo a limpeza energética, esterilizando energia em toda a sala para o preparo da sala, conforme o senhor tem ensinado. Depois do estudo, treinamos o EV, ressaltando que 3 pessoas do grupo já fizeram o curso 40 manobras. E eu sou tenepsista. Quase todos começamos a realizar o CIP. Gostaria de saber se está adequada a forma que estamos realizando o estudo e se podemos realizar técnicas energéticas tipo EV durante o estudo. Pode, qual o problema? A única coisa aí que pode ter problema é o seguinte: a diretora da escola, o diretor da escola pública permite que vocês façam isso? Isso é que tem que saber. É a única coisa, o mais eu não vejo nada. Vocês com esse background aí, essa infraestrutura, vocês vão longe. Já tem gente boa, o povo que já fez 3, já fizeram 40 manobras, você, tenepsista, vai em frente, é por aí. Agora, olha, estão estudando Nossa Evolução faz um mês. Eles devem estar levando o negócio, então, no detalhe. Pinchando com pente fino. Isso é bom. Qualquer coisa que vocês não entenderem, anota a questão e manda que nós vamos brigar por aqui, não é isso? Estou tentando deixar para trás a retrocenografia, referente à cidade em que morei previamente, antes de me mudar para Foz. Por algum motivo, com frequência esse tema volta contra a minha vontade, às vezes de maneira impositiva. Pode me ajudar a entender por que isso acontece e o que posso fazer para resolver essa situação? Eu penso que você atualmente está passando por uma certa crise. Então é bom você ver o que é o prioritário e pegar esse prioritário. Qualquer coisa, converse com o Dr. Pedro, que ele vai te dar uma de mão. Ele é bom nesse assunto e ele está conhecendo bem seu cara. Ele vai te ajudar. Agora, decida qual que é o prioritário e depois não fica virando a folha todo dia. Decida e vai por ali. Não fica hesitante, não fica no vacilo. Não deixa essas ideias tomar conta de você. Tem que fazer higiene mental. Agora outro. Em trinomiologia, poderia esclarecer na 4ª linha, página 3, a autossustentação vital no trinômio. Energossomatologia, fisiologia, economia. O caso é o seguinte: na autossustentação vital, quer dizer, da vida da pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, da energia. Essa energia ela precisa de usar através das funções do corpo, para ela manter o corpo rígido, ou seja, homeostático, sadio, salutar. E a terceira, ela precisa de ver a economia para ela ficar com independência econômica financeira, ter um pé de meia e saber o que ela faz para não ficar escrava do cifrão, do dinheiro. Então isso é que é a autossustentação vital no trinômio. Outra coisa, em sinergismologia, página 1, 2ª linha, o sinergismo, autoevolutivo, comunicabilidade, intelectualidade, paraperceptibilidade. Por que essa ordem está diferente do trinômio tridotação, parapsiquismo, comunicabilidade? Porque aqui nós estamos falando no processo da comunicabilidade, que é a pessoa que vai comunicar. E depois nós colocamos a intelectualidade. Por quê? Se a pessoa não tem intelectualidade, como é que ela vai sair bem com a paraperceptibilidade? Então, por isso que está nessa ordem. Ela tem que se comunicar. A comunicação tem que ter intelectualidade. Senão nós vamos falar de parapsiquismo besteira. Vamos perder tempo com isso.
Então, a diferença aí é essa. Agora, ó, a tridotação é intelectualidade, parapsiquismo, comunicabilidade. Então, veja, a intelectualidade está atrás do parapsiquismo de novo. Presta atenção. Agora, a comunicabilidade que está no fim. Por quê? Aí já está colocando a pessoa já funcionante, atuante dentro do processo. Uma colega me pediu para lhe fazer a segunda pergunta. A seguinte pergunta, quer dizer que você é porta-voz, é isso? Qual é a melhor maneira de lidar com o ex-marido que é militar e meu chefe? Tem comportamento pacífico na maior parte do tempo, mas que às vezes se comporta de modo perturbado, ao modo de ir até minha casa e conversar comigo com a faca na mão, mostrando-se um tanto perturbado. Ainda tem alguns pertences na casa dele. Tem até a chave da minha casa atual. Pretende trocar todas as fechaduras e pôr cerca elétrica na casa para se sentir segura. Quando casaram, julgou ser o homem perfeito, mas com o tempo notou algum tipo de distúrbio nele. Olha, se está separando, fala com ela para separar mesmo e acabar com isso. Agora, se vai separar, corta a relação, tudo que pode, porque o homem está muito perturbado. Ela não deu conta dele, não vai dar conta depois disso. Se o homem está até com faca na mão, esse negócio todo, isso aí é caso de polícia na minha terra. É problema do Datena, é caso daquele nível. Pois é. E outra coisa, chefe seria um perigo. Então, quanto mais se separar disso aí, melhor. Explica isso para ela. Outra coisa, o ideal seria ela sair da cidade, ir para outro lugar. Mas ela está trabalhando lá, não pode, não. Às vezes é do governo, às vezes ela acha um jeito de transferência, arranjar a transferência. Minha duplista intermissivista está provisoriamente desviada. Se encontra naquela fase do se Deus quiser. Nessa nossa jornada evolutiva atual, como fazer a tarde de modo didático e profissional sem ser antipático nesse âmbito conjugal evolutivo? Olha, aí você tem que usar um negócio que chama paradiplomacia. E muita banana, ou manga madura, muita ambrosia bem feita, não é isso? Outra coisa, pega a manga e faça, sabe, em tiras assim, ó, e qualquer coisa é só conversar com a Socorro que ela dá. Como é que faz isso? Aí você vai conversar com ele melhor, ele vai se sentir melhor, agradável, com a manga assada. Vale a pena. Minha mãe está com 59 anos. Faz um mês que meu padrasto dessomou. Desde então, ela está sofrendo muito ao ponto de passar mal quase todos os dias. Tem diabetes e só mudar seu estado emocional que ela corre para o hospital devido à doença que cai bruscamente. Minha mãe e eu vivemos uma heteroprojeção e encontramos nosso padrasto até que relativamente bem. Eles tiveram uma heteroprojeção, os dois. Minha mãe sabe de todo o processo de multidimensionalidade, dentro dos limites dela, porém está sofrendo muito. Gostaria de ouvir do senhor qual a melhor forma de assisti-la. Olha, faça arco voltaico nela, coloque energia que você vai ajudá-la. Pessoa que tem diabetes nessa idade, ela vai responder às vezes positivamente. O arco voltaico é muito bom, porque você elimina qualquer processo de energia bloqueadora mais séria. Depois que conheci as tertúlias, algo em mim está mudando. E daí? Isso não tem novidade nenhuma, até aí morreu Neves, né? Meus sonhos estão mais vívidos e mais claros aos meus olhos do ponto de vista consciencial. Porém, ainda não consigo compreender tudo. Ok, tudo é devagar e sempre. Compreendo no geral que o senhor expõe e fico já contente e admiro a sua inteligência e clareza nos assuntos. Não, é menos do que isso. Tenho 33 anos, sou artista e educador. Como faço para vencer essas influências negativas que muitas das vezes me atrapalha o desenrolar da minha vida conscienciológica?
Olha, o melhor aí é você levar as coisas mais para um lado técnico de racionalidade, ponderação lógica. Isso pode te ajudar. Olha os meus livros aí que eu recomendo para todo mundo que está chegando. Nossa Evolução e 200 Teáticas da Conscienciologia. Isso pode te ajudar. É só olhar aí nos www, no site, etc., que você viu que tem os livros. É fácil. Valdo, aqui na tabela, a 66, né? 66. Agora, você já falou várias vezes, mas qual a grande diferença? Bom, é lógico que o curso intermissivo é matriz e tudo bem, mas o que tem um e não tem outro? Porque uma vez você falou também tem que... umas coisas aqui que são iguais. Por exemplo, você não paga nada para assistir o longo curso da tertúlia. Esse da física também ninguém paga. Então, é igual. Agora, a diferença aqui é o seguinte, que aqui nós trabalhamos com 4 veículos. E lá os estudantes trabalham com 2 veículos. Tá Isso certo. muda. Mas outro dia você falou que aqui está começando a ter mais coisas do que lá em certos pontos aí, sei lá. Está começando o quê? Está tendo mais detalhes e Não, conforme certos a situação avanços. aqui, nós ultrapassamos lá. Por quê? Porque aqui nós já estamos na prática, na vivência, no pragmatismo, na teática. Então, por exemplo, a hora que nós falamos desses assuntos transcendentes para o psiquismo, a partir daqui, isso supera o processo, qualquer coisa que você falou extrafisicamente, lá. Então, tem coisa aqui que nós já estamos avançadinhos. Outra coisa, nós aqui, eu não dividi, por exemplo, segunda, quarta e sexta para a tertúlia para os primários, terça, quinta e sábado para os secundários e no domingo para os superiores. Então aqui é um curso só, é o curso e longo curso, a gente atende todo mundo. Já trouxe até a minha gatinha para ver como é que era a tertúlia e ela aprovou até um certo ponto, entende? Agora lá não, tudo é específico, o curso que a pessoa faz. Agora, pelo fato de lá a pessoa está com a lucidez, a consciência está com a lucidez maior. É lógico que aquilo amplia, mas aqui, por outro lado, vamos dizer, a lucidez é menor, mas relativamente se faz coisas importantes. De qualquer maneira, estudar o curso intermissivo aqui é melhor do que lá. Olha bem, pondera bem, arranja argumento contra isso. Não, porque tudo está na sua mão, é a hora. Aqui você está com a faca e o queijo na mão. Lá não, você está só ouvindo como é que faz o bolo. Lá é mais teórico também. Mas não tem nem faca nem queijo. Lá é mais teórico, aqui lá é mais teórico, teatro. Aqui é vivencial. Tá, aqui tem muito mais importância do que lá. Então, por exemplo, uma pessoa pode chegar aqui e nunca fez o curso intermissivo. Ela pode caminhar mais do que muita coisa, até no povo que fez o curso lá. Porque ela já está no front da batalha. Ela está na frente da situação. Isso muda. Outra coisa que tem a ver com isso também é o número 36, que é sobre a holoteca e parapsicoteca também. É lógico que a parapsicoteca amplia muito a mais. holoteca do CAEC e a parapsicoteca. A grande diferença também lá processo. tem uma ampliação muito maior. A parapsicoteca mexe diretamente com a gente. A holoteca está cheio de obras autobiográficas ou biográficas, porque todo livro é biográfico. Agora, na questão da parapsicoteca, já é a vivência viva da pessoa que ela vai ver como é que é. Então é mais sério. Em vez dela fazer a biografia para dar para os outros, que é o que se faz aqui, as bibliotecas são todas de biografia dos autores. Lá não. A pessoa vai estudar a biografia dela diretamente na cara. Soco na cara e fratura exposta. Então, dá a impressão que lá o impacto é muito maior. Muito maior, não pode nem comparar. E outra coisa, aonde tem parapsicoteca, a pessoa não pode pensar mal. Tudo está equilibrado. Qualquer pensamento fora de órbita tem problema. Isso então é seríssimo. Professor Valdo,
Na sua opinião, qual é a linguagem que mais se aproxima do conscienciês? A linguagem idiomática, a linguagem fonética ou a linguagem ideográfica? Aí depende da pessoa. O que ela é boa? Entende? A fonética é o processo de comunicação. A ideográfica é um problema de entendimento, de compreensão. Então aí depende da pessoa. Agora o ideal é juntar as duas. Para ficar livre. Escuta, eu queria saber de você, olha para mim, nós discutimos esse verbete há muito tempo. Já faz muito tempo? Você olha para mim, se você estiver aí. Mas você entendeu aí as duas coisas que seria ideal? Entende? Porque depende da pessoa, da consciência. Porque as duas mexem em partes diferentes do cérebro, né? Eu estava vendo isso hoje. Sei, então aí, de repente, é melhor fazer as duas mesmo. É lógico. Uma interage com a outra, compõe, faz um corpo inteiro, inteiríssimo. É diferente. Pode falar. Página 5, Valdo, item 22 da tabela, você faz a correlação diplomata... É o diplomata e o evoluciólogo. A minha pergunta é a seguinte, no Homo sapiens Pacífico, se eu não me engano, ou está no Reurbanizatus, mas acho que é no Pacíficos, você faz uma correlação onde você coloca o serenão é referente à parapoliticologia, o evoluciólogo é referente ao paradireito, e o desperto seria referente à diplomacia. No Reurbanizatus, né? Então, agora aqui, por que você colocou, ressaltou... Aqui são só dois, aqui não tem três. Não, eu sei, mas é que lá você faz a correlação, evoluciólogo para direito. Sim. E aqui você está colocando o diplomata. Porque o processo todo é o seguinte, o para-direito ele caminha para chegar para a diplomacia. O evoluciólogo, em primeiro lugar, ele estuda o direito. Depois, ele usa a diplomacia. Entendeu? Então, são as diferenças que tem. É igualzinho o caso que nós estávamos mostrando, a diferença de termo daquela equação que nós estamos mostrando ali. O rapaz, é a mesma coisa aqui. Já tem. O meu está aqui, o meu é esse aí não é meu, não. Você deu e recebeu em dobro. Está valendo, né? Está valendo. Recebeu em dobro. Não, o meu está marcado. Eu já sei, não tem saída, não tem por onde fugir, não. Agora, ó, você entender o processo, explica melhor, a ordem Paulo. dos tratores não altera o viaduto. Tá certo? Vamos entender bem isso. O senhor comentou que a partir do paradireito se caminha para chegar na paradiplomacia, é isso? Então, assim, a partir do estudo do conhecimento do paradireito, o evoluciólogo já vai usar técnicas paradiplomáticas. Tem que saber quais são os princípios que ele tem que respeitar perante as consciências. Perfeito. Depois ele vai aplicar esses princípios. Que já é a paradiplomacia. Tá. Esse é um caminho. Então, o paradireito tem que vir antes. É a cosmoética. A pessoa tem que saber o que é isso. Mas na ponta, como você colocou lá, então chega na parapoliticologia, por último, né? Que você faz a correlação com o serenão. Tudo é política. O que não é política no universo? Tudo é política. Tá certo? Fala. Lá nas para-amizades raríssimas, você começou falando das para-amizades raríssimas. Aí, com isso, você fez a associação que a gente tinha que estar sabendo se nós somos o quê? Especialistas em quê? Em assistência de pessoas na baratrosfera? Foi assim que você foi falando, certo? Você foi dando vários exemplos. Então, ao contrário, a gente teria que saber quem que a gente é especialista em quê, para depois, para identificando com isso essas amizades raríssimas? Eu não estou entendendo não. O que ela quer? Você entendeu bem? Tá difícil para mim. Ver se é isso. Ela quer saber o seguinte, para identificar as amizades extrafísicas, se a gente primeiro precisa identificar a nossa linha de atuação, que a partir daí permitiria identificar essa relação com as consciências. Não, eu não acho que seja isso. O problema todo é a pessoa, o feeling dela para ver. Simpatiza com quem? Amizade é simpatia, é empatia, é afinidade. Você tem que saber com quem que você se afiniza. Esse aqui é o caminho. Tanto amizade aqui como amizade lá. Agora, com o tempo, você vai classificando.
Agora, ó, ela já está querendo fazer um negocinho, que é coisa de judeu. Não, quem é que é o melhor aí dessa história? Não é por aí. Você tem que ver primeiro a afinidade. Não adianta nada você desejar ter amizade com uma pessoa que tem um gap muito grande entre a sua posição e a dela, do ponto de vista evolutivo. Tem que ser uma que seja próxima que você tenha. Né? Então tem que ver afinidade próxima. Next door. Primeiro de cara seria o amparador da TENEPS. É proxêmica. É um problema de espaço. Não, eu, por exemplo, eu comecei a desconfiar que você tinha alguma razão nesse negócio de judeu. Eu comecei a sentir que eu devo ter algum amparador nessa área. Porque... Sempre tem. Então, mas foi o contrário. Agora, o processo é identificar. Vamos nos virar. Né? Isso. Viremo-nos. Né? Aí não é só o doutor te vira, é todo mundo. Viremo-nos. Tá. Então agora eu vou fazer outra. Então, por exemplo, se a gente esteve em alguma guerra, então a gente de repente quando vem para cá também vira especialista também em assistir pessoas que estavam nessa guerra. Não necessariamente nessa guerra, mas em guerras, porque a gente já conhece como é que é mas aquilo. Aqueles que estão socorrendo o povo que ainda está envolvido na guerra. Isso. Que ainda tem o rabo preso. Porque ainda tem o rabo preso, é? Tá. É lógico. Se está mexendo com isso é porque tem culpa do cara. Um exemplo que você já deu publicamente foi o Gustavo Vieira, né? Você comentou que ele foi da Segunda Guerra Mundial. Ele é ótimo, mas está lá. Ó. E está mexendo com mina terrestre até hoje, né? A saturação já passou da careca. Aí em cima. Não, mas... O Gustavo está mexendo com mina terrestre. Não é fácil. Agora, uma beleza, um belo serviço que ele está fazendo, fora de série. Não, mas mesmo que agora a gente intrafisicamente não mexa com mais nada disso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu também achava que eu não tinha nada que ver com guerra. Até porque eu nem sou belicista. Mas afora isso... Não, aí no caso é porque a guerra não devia estar dando dinheiro, ela não está fabricando nada. Mas o que eu fui desconfiar também que eu tinha a ver alguma coisa com a guerra? Eu comecei a perceber que tinha muita consciência de guerra que acoplava de algum jeito. Até que eu fui entender, que no início eu não sabia que elas tinham vindo de uma guerra. Tem sua razão de ser. Tudo é para esclarecer. Mas se durante um período... já está fora dessa. Mas se durante um período vinham essas consciências... Quer dizer, eu levei muito caldo de onda até descobrir que era isso. Mas processo. Eu trabalho com tudo quanto é gente. Mas você... Cada um mais bonito do que o outro. Você tem gabarito. A gente ainda está aprendendo. Então não é assim. Então eu acho que a hora que eu identifico o que é, da onde é e como que é, eu acho que eu consigo ajudar mais. Se eu não identifico, eu fico meio perdido até eu entender. Conversa com a Ami. Ami? Ami. Ela vai te dar um banho de loja nesses assuntos. Agora, para justamente a praia dela. Agora, para você não é importante identificar isso ou não, né? Às vezes é importante. Quanto mais você identificar parâmetros que atingem o seu ego, melhor para você. Então, às vezes é muito importante. Vai com calma. Quando a gente desconfia de alguma coisa a nosso respeito, é bom ir até o fim, deslindar aquilo. Vale a pena. Sou divorciado e tenho um filho especial. Meu ex-marido não aceitou a deficiência do meu filho. Gostaria de saber como se explica isso. Na psicologia diz que ele não aceita a falha nele. É lógico, não aceita a falha nele, porque ele deve ter culpa do cartório a respeito do filho de vidas anteriores. Tem que ter muita paciência para você fazer a união dos dois. Quer dizer, com você é uma terceira união. Ajuda, é um bom serviço que você tem pela frente. É um grande desafio, vale a pena, insista. Gostaria de obter informações sobre as pessoas que possuem óleos Sampaco. Como posso obtê-las? Olha, isso tem que ver que tem recortes no holociclo, lá no Cosmograma. Tem muito recorte sobre o assunto. Uma série de revistas que fala sobre Sampaco.
Aí isso é só lá. Estou lendo o livro Aprender com Mapas Mentais, uma estratégia para pensar e estudar. Não pude deixar de observar que, apesar de ser um gráfico bidimensional sobre determinado assunto, os mapas mentais revelam o aspecto multidimensional sobre esse assunto. O pensamento irradiante aleatório, que também é necessário na prova da imagística. Poderia relacionar a finalidade da prova da imagística com os principais benefícios dos mapas mentais, como técnicas de aprendizagem, memória, criatividade, pensamento, reflexão, desbloqueio mental. Olha, a técnica lá, ou a prova da imagística, ela é muito boa, porque mexendo na imaginação da pessoa, ela entra na associação de ideias. Na hora que entra na associação de ideias, a pessoa começa a aprender alguma coisa melhor, um nível maior a respeito de si mesma. Isso vai mexer realmente com a automemória da pessoa, a criatividade dela, o processo da autopensalidade, uma reflexão mais profunda, enfim, vai desbloquear a pessoa. É isso que é a prova, é o que você já está sabendo tudo aí. Agora, tem que fazer a prova e ver, fazer 1, 2, 3, 5, e ver se a pessoa está melhorando. E a coisa melhor que tem lá é a aleatoriedade. É a aleatoriedade. Quer dizer, uma prova é uma coisa, na outra prova é outra. Você nunca sabe o que vai sair para você. Isso é muito bom, porque você está sendo julgado às baratas se você não cuidar das coisas. Ou está sendo julgado ao mar para mostrar que sabe nadar. O que leva com sim, talvez, intermissivista a ter problemas contínuos de saúde desde o nascimento, e em vão buscar entendimento consciencial e evolução. É algum acerto de contas? Pode ser assédio? E o que advir disso? Como fica? Consciente em saúde para que pode perder sua proex? Há algo que se possa fazer? Sim. É trabalhar com todos os problemas de assistencialidade e com as energias. A pessoa melhora. Agora, que é o passado, que o processo é dela, que a lei de causa e efeito, isso não há dúvida, é óbvio. O processo todo é assumir isso aí. Agora, que tem autoassédio, às vezes, se a pessoa está sofrendo demais, prolongadamente, a respeito de saúde, é porque tem autoassédio no meio. Depois de uma certa doença crônica ou prolongada, a pessoa não vai sofrer mais nada com aquilo. Ela já domina, chega num certo ponto que ela fica lateral, adventícia, aside, ela supera o processo, ela sobrepuja aquela condição. De modo que se ela ainda está muitos anos do mesmo jeito, está difícil. Agora, gente, hoje eu tenho aqui uma pessoa que tem me ajudado muito, que sofre um bocado comigo e está completando os seus 17 anos de alto nível, por incrível que pareça. É o Arlindário. Caso sério, hein? 17 anos, né, amigo? Você está no buraco, hein? Tem muito problema pela frente, hein? Tem muito problema, hein? Uma pena que eu não estou vendo aí a Rosa, né? A dona Rosa. Fica devendo. Ela deve estar assando as mangas para ele. Fazendo bolo, né? É bolo sem velinha, né? Esse negócio de soprar a vela, você sabe que é contra a saúde, né? Então tá. Mas olha, quem é que está? Pode falar aí, Isabel. Professor, eu vou pedir para o senhor explanar um pouco mais a página 4, item 10. O item 10. A parte da comunidade conscienciológica, cosmoética e extrafísica. Quem seria as ICs? É o item 10. Do cotejo. CCCI, CCCE, é isso? Porque da CCCI a gente sabe, da CCCI... Por que é? Não estou... Põe aí o microfone. Da CCCI, a gente até entende. Já sabe, né? Mas e da Agora, a CCCE? CCCE
É o que a gente está falando. Eu tive uma reunião até essa semana que eu estava falando nisso aí com a equipe, sabe, para fazer umas pesquisas, para ver como é que é. Porque o problema todo é a comunidade conscienciológica, cosmoética, extrafísica. De onde você veio? Com quem que você trabalha? Isso sim. Quem é que são os seus superiores do ponto de vista do trabalho assistencial evolutivo? Isso tudo é a CCCE. Para as procedências. Então o caminho nosso é esse. Agora, ó, aqui eu estou falando outra, que é o número 24. Tem Equipim e Equipex. Isso aí é seríssimo. Depois tem o 29, família nuclear e família consciencial. Tudo está dentro desse mesmo tema. Vale a pena pensar. E tem a Socin e Sociex também. E depois tem a Unicim e o Estado Mundial, que diz respeito a você totalmente, que é o processo nosso da Unicim. De modo que falou em Unicim, falou em CCCI, e esses assuntos relacionados com isso, você está lá dentro até aqui. Pois é. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo, eu acho. Você já está muito autoconsciente da E situação. quando a gente está lá, a gente está com interprisão. Como fazer para libertar das interprisões? Mas olha, uma pessoa chega aí e ela logo é voluntária de uma IC. É fácil, né? Ela está no singular. Agora você não, você chegou aí e está na Unicim, você está em todas. Aí já não é tão fácil. Por isso que ela tem trabalhado tanto esses anos todos, não é fácil. Foi em janeiro desse ano que nós falamos. A liderologia, sabe? Liderologia, que é muito importante devido ao processo de equipe. Nós debatemos aqui no dia 21 de janeiro desse ano. Sabe? Então, a liderologia, esse verbete é seríssimo para nós entendermos aquelas conversas lá que o povo estava me perguntando. Liderologia. Valdo, Que é aí que você vai entender a Equipex. nas 59, não sei se você já viu a Reurbin aí, da reciclagem intrafísica, né? Reurbanização. 59, Reurbinha Reciclagem Intrafísica. Mas ali está. Mas não é reurbanização ali, né? Não, reciclagem aqui. A reurbanização existe como um trabalho de reciclagem. Não, é que eu pensei que fosse. Então, todos nós falamos uma coisa e outra porque equivale. Eu mesmo falava, e lá no Reurbanizador eu falo, lá no Homo Sapiens Reurbanizados. Eu digo o seguinte, a reurbanização terrestre, ela vem através de uma consequência que é a reciclagem intrafísica. Você já fez de propósito, porque eu pensei que fosse. É de propósito. Fosse erro aqui, porque Reurbin seria reurbanização, mas você já fez de propósito. É de propósito. A vida é dura. Eu coloquei aqui entre aspas para mostrar, né, que a reciclagem intrafísica nós temos que ter. Porque senão, se eu for falar na reurbanização intrafísica, o povo vai pensar que a gente está mudando a reurbanização do Cais do Porto, melhorando o lugar que era um presídio para colocar um jardim da infância. A reurbanização E a situação não é seria essa. A coisa é mais séria. Agora, uma coisa que você já falou 2 vezes hoje, eu não entendi direito, quer dizer, essa carreira evolutiva extrafísica. Sim. Como que seria essa carreira? Porque é aquela que a gente sai da máfia e entra no maxi-mecanismo. Essa é a carreira, uma mudança bem significativa, de alto nível. Tá certo? Não, que você sai da... É o maxi-mecanismo. Então, o caso todo é esse. E com muita naturalidade, sem conflito, entendeu? Muito importante. Vocês já viram o tanto de gente que fica estudando ou que entra num serviço que está cheio de conflito com aquilo? O povo pergunta, que a maioria é assim. A gente tem que estudar uma coisa sem conflito.
Tem que trabalhar em alguma coisa sem conflito. Tem que ter uma equipe sem conflito. Senão, como é que vai? Como é que vai haver evolução? Sem conflito, mas Agora, tem gente que gosta de conflito. Se não tem, ela arranja. A Mas pessoa então arranja. a carreira lá evolutiva, lá existe uma... Eu não entendo a carreira. A carreira porque você falou evolutiva nesse sentido, sua né? agora é a da dispersicidade. Mas lá, Então, a sua filosofia tem que caminhar para porque aí. aqui está a carreira, a diferença da carreira profissional, eu sei o que é, mas a carreira evolutiva extrafísica, mas ela também, então está ligado ao intrafísico, ela não é só Sentar, né? Mas não extrafísica. interessa, né? O processo é ver o que é. Mas eu acho que muitas coisas do intrafísico, Agora, então, quem seria... começa a pensar na carreira extrafísica evolutiva, com uma visão cosmovisual, cosmofisiológica, ela dá muito mais valor para aquilo que ela faz. Então, ela vai olhar mais detalhes, ela vai entrar na exaustividade, ela vai ver a qualidade dos esforços dela, ela vai olhar a cosmoética com outros olhos, com muito mais agudez, hiperacuidade. Vai olhar mais o detalhismo, a exaustividade disso. Então, a extrafísica, segundo esse entendimento, ela tem raízes no intrafísico. Tudo tem. Mas Aqui é sempre uma filial de lá. É uma consequência, um efeito. A base mesmo, a nossa vida é lá. Nós somos, temporariamente, estamos como animais humanos. Vamos para lá que nós somos aquilo. Quer dizer, nós somos conscientes. que uma assistência aqui no intrafísico, ela tem uma com essa carreira extrafísica. Pois é. Aí a pessoa vai ter uma visão muito mais ampla, né? Maior da história. Melhora muito. E ela pode ajudar os outros, que aqui é a vivência. É muito importante. Professor Valdo, aqui Sim. no ar, é na página 5, o item 49. 49. Isso. É o número e a aritmética. Por que aritmética? Aritmética é o quê? Número puro é aritmética. Explica para ela lá, por favor. A nossa professora matemática que dá aula para mim vai falar alguma coisa. É porque a área da matemática que mexe mais com número é a aritmética. Então, o número é filial, é como se fosse uma redução, uma unidade da aritmética. Não é a matemática. A matemática como um todo tem análise, tem geometria, tem um monte de outras Tem as consequências numerais. É. Porque a aritmética não parece Ou pequeno? equacionais. Hein? Não parece pequeno? A aritmética é bem Você grande. pegou a definição, É pequeno, né? mas veja, se você não entender a aritmética, Tem estrutura do Tá número, danado. tem muita coisa. como é que a pessoa vai entender a coletividade, a equipe, a população? Como é que ela vai entender a fraternidade? Ah, não vai ter número. Tem a teoria dos números Não sei. na aritmética, que é bem grande, é bem extensa. Tá, cálculo é o quê? Rosa, cálculo. Um decalhão para ela. Cálculo também é uma parte da... Você pode enxergar o cálculo Tá. com a parte da aritmética, mas o Mas cálculo mesmo... o cálculo ele é exige visto- números. Mas o cálculo mesmo é estudado, a parte mais teórica, na análise no RN, Tá certo. análise Agora do eu R. digo para você, Tá. você acha que a gente pode fazer uma boa análise sem número? Olha, professor Valdo, tem uma coisa assim, ó, quando eu entrei Você na pode faculdade... se tapear. É porque quando eu entrei na faculdade, professor Valdo, eu fiquei um ano em pânico, assim, porque eu estudei um ano praticamente, eu via muito pouco número. Porque assim, a estrutura matemática sei, mas mesmo se não fala tapeado, muito de, não se necessariamente de tapeado. número. É. Por isso é que tem Você entrou na teoria, aritmética, ficou cálculo. teoricona. Não, Era álgebra, é porque né? fala da... Sem número a pessoa sai da prática. Tudo exige, a praticidade exige. Mas tem muito número, né? No fundo tem número mesmo. Agora, a matemática começa a fazer os números compostos. Aí vem as equações, vem os chamados termos.
Tem uma série de nomes. Tem, por exemplo, quando você fala em espaço vetorial, né? A gente pensa que vetor é aquele bichinho que tem uma setinha e tal. Mas, por exemplo, uma matriz, ele pode ser um vetor. Aí você fica assim, ó. Então, na matemática, você tem que ter muita abstração. Você tem que ter uma visão assim mais sistêmica mesmo do negócio. Estou falando matemática, Agora, matemática. Não estou falando cálculo. A gente pergunta só para a pessoa assim, há quantos anos você está estudando isso? Olha quantos anos. Olha o número. Tudo é desse jeito. Qualquer coisa que você for mexer, entra número. Não, você está A falando... rigor. Quando você aprofunda o assunto. Quando você Sempre está tem falando número. quantos... Por exemplo, isso, a sua numerando? escotilha, da qual você é a nave capitânia, quantas naves tem? Olha o número. Está entendendo? Então, por exemplo, dentro da sua equipe, Tá. quantos membros constitui essa equipe? Olha o número. Consensograma, tudo é na base de número. Querendo ou não. Então, como é que fica? Agora veja, aquela pessoa que não liga para número, coitada, é porque ela tem muito pouco número, ela tem só um neurônio à direita e outro neurônio à esquerda, por isso. E isso aí chama quociente intelectual de samambaia de plástico. Então essa não olha nada de novo. Agora, samambaia de plástico, o QI de samambaia de plástico. Nós aqui já não temos mais esse povo. Aí, por outro lado, né, professor Waldo, quem pensa só em número só tem Já um neurônio melhorou. do lado esquerdo. Né? Já melhorou. Aí, professor Waldo, aí quem pensa só em número só tem um neurônio do lado esquerdo, não tem mais. Pois é. Agora, não é fácil, né? Vocês sabem que o próprio povo chama esse negócio de samambaia meio esquisito, né? Samambaia, quando chama uma pessoa de samambaia, é aquela pessoa que não sai do lugar. Ela está plantada. Geralmente é assim que o povo fala. É paradão. Então ele está plantado. Não, é a samambaia. Quer dizer, ele está plantado num vaso e não sai. Ele está ali preso. De modo que vocês têm que pensar. Agora veja, arranjar então um vaso com samambaia de plástico. Ainda piora mais. Então esse QI vai para o espaço. Acabou. Não tem mais jeito. QI de samambaia de plástico. Ninguém aqui é mais que isso. Mas Valdo, ali na primeira página, em pensenologia, é o último item, a matriz cognitiva do mater pensene pessoal. Pensenologia. É o último. A pensenologia? É. A matriz cognitiva da mater pensene pessoal? Você podia... O caso todo é o seguinte. A matriz cognitiva do mater pensene é a hora que a pessoa tem o mater pensene dela elevado, grande, evoluído, o máximo dentro daquilo que ela conseguiu até aí. Agora, nós todos estamos caminhando para ter esse mater pensene dentro da matriz cognitiva e não dentro da filial mais. Tirar isso da filial. Então, deixar aquele processo da pessoa medíocre, renquen, rastaquera, da Robex, e ela caminhar, no mínimo, para ser uma pré-serenona autoconsciente das coisas. Já tem alguma lucidez. Ela já sabe, por exemplo, alguma coisa sobre a escagem intraconsciencial. Isso já mostra que ela está caminhando para a matriz cognitiva e o seu mater pensene está melhorando. Você entendeu, né? Diferença da matriz cognitiva para... Eu sei que tem diferença. Mater Para pensene. matriz, não, para matriz temperamental. A temperamento, não, aí pode ser um processo apenas de semântica, depende do que você quer dizer com isso. Mas o temperamento envolve emoção, os instintos da pessoa, uma opção de coisa. Agora, a cognitiva já é o autoconhecimento dela, a autolucidez que ela tem dessa realidade dela. Então, é uma diferença enorme de uma coisa com outra, se você for olhar por aí. Você entende? Agora, o mater pensene, não. O mater pensene pode ser uma pessoa que tem o QI de samambaia de plástico, o mater pensene dela é aquilo. E tem o outro que é um sábio, barbudo, como é o caso do Djalma.
Aí já é outra coisa, entende? É outra condição. Agora, Livaldo, na página 3, 3. trinomiologia. A primeira linha, no final da primeira linha, o trinômio, autocosmoeticidade, autocoerência e incorruptibilidade. Sim. A autocosmoeticidade é o processo da pessoa conhecer qual que é a moral para viver corretamente a evolução. A autocoerência é ela ser coerente agora com tudo que ela faz. Então ela põe uma pedra no passado e esquece que o passado da gente quase sempre tem muita incoerência. Então da agora para frente ela é coerente. Com isso, então, ela vai chegar a um ponto que aquilo que ela não admitia, ela vai começar a admitir. Ou seja, antigamente ela achava que era impossível a incorruptibilidade. Hoje, no entanto, ela acha que isso é possível. Tem um monte de gente que é assim comigo. Já teve gente que fala assim, olha, isso que você fala de incorruptibilidade, você está sendo muito fora da realidade. Você está no espaço, você entrou em órbita. A incorruptibilidade é impossível. Passaram-se os anos, a pessoa começou a estudar conosco, viu a cosmoética, a situação toda, e falou, não, hoje eu já mudei, você tem razão. A incorruptibilidade é possível. Porque eu falei para ele desde o primeiro dia, como é que você vai entender o serenão se você não admitir a incorruptibilidade? Como é que você vai admitir que uma pessoa evolui se ela continua com a corruptibilidade? Isso não é evolução. Tem que chegar um dia que não tem mais corruptibilidade. Agora, para isso, o que precisa? Autoconsciencialidade. Então, a pessoa, depois de alguns anos, ela admitiu isso. Vocês sabem que quando eu comecei a falar nisso, na década de 80, o povo ria de mim. O Valdo fica falando em corruptibilidade. É loucura. Mas não é, o problema não é esse, é que isso é possível, você encontra as pessoas assim, e encontra as consciências evoluídas assim, e encontra, isso que é o pior, as comunex evoluídas incorruptíveis, o ambiente, o holopensene, tudo já é incorruptível, não dá para você ser corrupto lá dentro, você não se sente bem. Você entendeu, né? Entendi. Então, isso seria tipo um caminho para você entrar nesse processo da matriz cognitiva dentro do Mater Pensene. Isso. Você sair da filial e entrar no processo Isso. de matriz. Esse caminho. seria um caminho. É o caminho. Para a fatologia, página 1, quarta linha. A autodisponibilidade, a paraperceptibilidade. Poderia ampliar esse parafato com exemplos? O caso todo é o seguinte, por exemplo, aos 3 anos, comecei com paraperceptibilidade e das retrocognições. Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo isso. Aos 9 anos, eu fiz projeção e comprovei que eu estive fora do corpo. Depois disso, eu comecei a trabalhar com outros processos. Aí nós vamos desenvolvendo estado vibracional, arco voltaico, mega euforização. Isso tudo é autodisponibilidade para a paraperceptibilidade. E eu sempre me coloquei à predisposição. Sempre me coloquei de uma maneira prestativa, sempre me coloquei quase que serviçal para poder desenvolver o parapsiquismo. E isso é a paraperceptibilidade. Hoje, admito que faço assistência por atacado. Seria uma forma de limpar minha ficha evolutiva no passado para me preparar em outra existência para um trabalho maior? Sim, nós todos estamos nessa. Todo mundo está trabalhando para fazer uma coisa melhor na próxima. Sou de Ribeirão Preto, tenho 58 anos e sou massoterapeuta aposentado. Já fiz vários cursos, porém, há um tempo estou afastada por acidente de percurso. Nunca perdi o contato, pois sempre acontecem situações paranormais comigo, apesar de ser de intensidade mais leve. Gostaria que o senhor comentasse, na página 6, o item 62. 62. Telepatia e consciência. A telepatia é a transmissão de pensamento de um paracérebro para outro paracérebro. Agora, o consciência é a conversa além da telepatia entre um paracérebro com o outro paracérebro, já na base apenas do mental soma. Então, a pessoa já não tem mais conotação dos processos humanos, semânticos, de forma, signos, símbolos e outras coisas mais.
A pessoa já ultrapassou isso. Então é como se tivesse já um conhecimento íncito da coisa. É só sintonizar outra pessoa que a pessoa entende tudo de uma vez. Isso é que é o consciência. Quanto ao EV, só pude descobrir quando assistindo um rapaz tenor cantando uma música que nunca havia ouvido, e foi tão forte que senti toda essa vibração dentro do meu corpo. Enquanto fazia o curso, nunca senti isso, apenas arrepio subindo e descendo. Como faço para sentir esse estado novamente sem precisar de ouvir a música? Não, a música aí mexeu, possivelmente, por causa do seu psicossoma. Você tem que começar a pensar agora com lucidez e levar a coisa para a racionalidade e o processo lógico. Tem que pensar com lógica e racionalidade, do ponto de vista técnico. Isso vai fazer com que você expanda a sua autocognição, vai melhorar você. Então leia mais livros técnicos e procure entender e tirar ilações, quer dizer, conclusões daquilo que você leu, inferências. Estou indo essa próxima quinta-feira para a Feira de Livros em Helsinki. É a maior feira dos países nórdicos. Helsinki é na Finlândia. E gostaria de saber se o senhor poderia dar alguma ideia do que podemos fazer para encontrar o livro que foi escrito pelo Anaximandro. Alguma sugestão? Obrigado e um grande abraço. Isso é a Patrícia que vai para lá. Olha, a primeira coisa que você tem que olhar é o seguinte: o que é que ele ou alguém publicou alguma coisa sobre consciência? Isso que nós chamamos de consciência do ponto de vista cosmoético. Vamos ver o que tem, porque aí pode ser que você vai achar quem é que é o Anaximandro, se é que já saiu. Agora, o livro é um calhamaço, é um catatal, é um tratado sobre o processo. Então veja o que seja de cosmoética, moral, para direito, alguma coisa nesse sentido que você vai achar. E olha, uma boa viagem. Lembre, Helsinki. Hells quer dizer inferno. Sabe? Olha bem esse negócio, olha bem onde é que você vai. E viva a Finlândia. Lá é o fim da Terra, não é isso? Finlândia. Será viável a consciencioterapia nos grandes centros urbanos? Olha, a consciencioterapia é viável até na baratosfera. Pensa nisso. Depende do consciencioterapeuta, né? Após ter me formado e me tornado advogado, desde que comecei a trabalhar, todas as minhas chefes foram mulheres, exceto por um pequeno período de 6 meses no meu primeiro estágio profissional, no qual tive um chefe homem. Já trabalho há mais de 6 anos e nesse período tive 3 chefes mulheres. E com todas elas tive problema de ciúmes e considero que certa perseguição também, por ser tecnicamente mais qualificado que elas. Penso que isso, por ser algo de minha existência anterior. Fui convidado para um novo e melhor emprego e novamente o chefe é uma mulher. Como devo lidar com isso? Olha, você está pagando aí os seus desvios do passado. O que você já não fez errado com mulher? Olha bem, que agora é a hora de você melhorar. É uma boa chance, pensa nisso. Durante essa noite acessei 2 imagens. Em uma eu usava cotonetes para limpar os ouvidos e eles saíam cheios de pequenas formigas. Na outra brotavam muitos insetos, aparência de baratas, do chão do meu apartamento. Pergunto se tais imagens são apenas onirismo de mau gosto ou se pode ser indicações claras de existência de algum despacho endereçado à minha pessoa. Não, porque nós agora estamos começando, nós estamos na primavera passando para o verão. Então, tudo que é inseto aumenta em torno da gente. Então você deve ter visto, mesmo que não reparou muito, formiga, inseto, piolho de cobra, lagartixa, borboleta, isso faz parte do serviço. Nesse período agora tem demais. Eu já tirei esses dias lá de casa com amor e carinho, uma lagartixa e 16 piolhos de cobra. Até agora. Porque a minha casa é a casa dos bichos, né? Por isso que eu estou lá dentro. Estou passando por um assédio muito grande. Tenho muita dificuldade em ficar lúcida nessas situações. Por que isso acontece? Por que tanto assédio? O que tenho que fazer para me manter lúcido e não deixar que esses ataques aconteçam? Primeiro,
Acabe com o autoassédio. Pense positivo e elimine os conflitos da história. Pense com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio. Olha bem isso. Esse é o caminho. E outra coisa, estado vibracional. Coloque o estado vibracional para limpar os seus bloqueios energéticos. Você vai melhorar rápido. Em Legislogia, página 3, primeira linha. Poderia aprofundar a lei do devenir. Lei do devenir. Você não quer falar sobre isso? Você já andou estudando muito o devenir. Devenir não é o Devenir de Souza, aquele cara lá, seu vizinho, não. Agora, o devenir é o devenir, é a mesma coisa de devir aí no caso. É a transformação, vir a ser. Não o virador, não. Eu penso que é isso, né? É a lei que as coisas, tudo na natureza, tudo, como é que é? Na natureza nada se cria, tudo se transforma, isso. né? Então é o processo da evolução. Da evolução. É o progresso, o desenvolvimento, a reciclagem, é a dinâmica evolutiva. Pois é justamente a saída da filial para a matriz. Esse aqui é o caminho. Então é justamente isso aí que ela está perguntando. Professor Valdo, aqui em cima, no ar, pois não. Na página 3, politicologia, o senhor pode dizer por que o senhor colocou a pacienciocracia? Fala um pouco isso é na sobre... politicocracia, na politicologia. Fala um pouco. A pacienciocracia é aquilo que a gente tem no Brasil, né? Mas... Eu sou da paciênciocracia, vocês também. Porque ninguém está desesperado aqui. Nós moramos no Brasil com essa corrupção imensa que tem aqui. Outra coisa, você tem paciência mesmo depois de você ouvir o programa da Atena? Eu ainda não ouvi o programa do Datena, professor. Eu ainda não ouvi. Você ainda não está preparada para ouvir o programa dele. Tem que ter preparação. Pois não é fácil. A questão da paciência, para mim é difícil. Eu quero... Quer dizer que você já superou o processo do Datena, você já sabe tudo. Não, eu não sei nada. Quem faz assistência precisa de ver programa igual ao do Datena, para ver o nível da população que nós vivemos aqui. Principalmente em São Paulo, em segundo lugar no Rio, que é onde ele fala mais, né? Todos os processos de ilicitude, ele toca no assunto. Mas pode falar. Página 1, fatologia, terceira linha. Período de carência. Eu não entendi. Período de carência. Eu não entendi o que Por essa exemplo, carência... a carência, no caso, é o seguinte: você fez alguma coisa e você que está querendo acertar. Para você acertar, você tem que mexer com os pauzinhos para preparar um ambiente. Isso é um período de carência que você tem, até chegar lá para culminar, para finalizar, fazer a acabativa do seu trabalho, tem um período de carência. É como Às se fosse vezes, uma quanto mais fundo é o erro, maior é o período de carência. Você vai ter que trabalhar muito para preparar o ambiente para ver se reajusta aquilo. E retomar, no caso. Isso é o período de carência. Você entendeu aí agora? Como é que é? O período de carência para vocês chegarem à dispersidade varia de pessoa para pessoa. Mas isso existe. Ok. E lá na página 5, no item 23, doador de sangue universal e a ectoplasta. 23. Doador de sangue universal e o ectoplasta. Então, primeiro é o doador de sangue universal. Esse é que é o melhor doador que tem, porque ele é universal, entende? Então ele pode dar sangue para todo mundo, serve. E agora, depois, na outra vida, devido a essa condição, ele começa a mexer com as energias, se torna ectoplasta positivo. Então a coisa muda de figura. Né? Ele pode na mesma vida ser um doador universal ectoplasta? Eu não ponho a mão na cumbuca, você sabe, eu acho que tudo é possível. Na mesma vida. Por que não? Então vale a pena pensar. Escuta. Professor. Professor. Sim. Aqui na página 1, na fatologia,
terceira linha, o senhor pode explicar mais o período de carência? Foi agora? Vem cá. Você quer explicar aí o que é que eu falei? Ela estava... Não, eu levantei para pegar o microfone e disse... Pois é. Explica aí o que você entendeu. O período de carência é quando a pessoa passa por uma situação e ela passa por um período onde ela até retomar tudo e fazer a retomada do trabalho, ela passa por um período de carência mesmo, de retomada. Tem que trabalhar com aquilo para poder atingir o nível para reajustar o que ela fez de desvio. Então tem um período de carência. Por exemplo, a pessoa faz aí uma bobagem. Ela quer mudar aquilo no outro dia. Nem sempre ela vai conseguir, porque a bobagem esparramou até acertar aquilo tudo, limpar o ambiente. Isso não pode, às vezes precisa de 1 ano. Entendi. E ainda na fatologia, o protótipo da matriz cognitiva a ser implantado no Mega Centro Cultural Holoteca. Sim, esse também nós já falamos. O protótipo aí no caso é o seguinte: a matriz cognitiva nós queremos fazer que a pessoa entra lá numa porta, quando ela sair na outra, ela vai entender as coisas, porque ela vai passar por uma tempestade de cognição, de conhecimento, de aprendizagem, de lições sobre muitos assuntos, dependendo daquilo que ela gosta. Então ali nós vamos ter sessões especializadas e a pessoa vai usar tudo em matéria de informática para assimilar aquilo melhor. Então vão ter processos, filmes que a pessoa pode mexer, tudo em cada um deles. Esse aqui é o plano nosso. Eu tenho esse plano faz mais de 50 anos. Agora nós ainda não conseguimos chegar perto. Já tem as tecas que já estão nesse caminho, já tem a holoteca funcionando, tem o holocico com material, mas agora do ponto de vista da instalação do processo, nós ainda não fizemos. Isso tem que ter mais espaço, mais ambiente, mais máquinas. Entendi, obrigada. Entende? Professor, letra B. Sim. A tecnologia, a terceira linha. A habilidade para a técnica intelectual pessoal. A habilidade para a técnica intelectual pessoal é justamente essa a habilidade que a gente procura bater aqui para a pessoa colocar na frente dos processos apenas emocionais, instintuais da pessoa. Então o problema é ver o aspecto do autodiscernimento, da racionalidade, da logicidade, para ela então melhorar a parte intelectual. Então tem que colocar a parte do cerebelo, da psicomotricidade secundária, e ver o problema da intelectualidade com profundidade da ideia. Isso esclarece mais, é o mental soma. Então é o problema entre o psicossoma e o mental soma. Esse aqui é o caminho. E para fazer uma pesquisa do próximo item, que é os paraconstructos-chave na paratecnologia da intelecção, como se faz essa autopesquisa? Aí a pessoa examinar, fazer o conscienciograma, né? Sim. Ver com calma. Você é especialista nisso. Sim. O que vocês fazem lá é isso. Para localizar. O objetivo de vocês é justamente esse. É o caminho. Certo. Pense nisso. E o item anterior, que é na segunda linha, a paratecnologia intelectiva assistencial. O problema todo aí é esse que nós estamos tentando mostrar, que a TARES é mais importante do que a TACOM. Agora, a TARES, que mexe com a paraperceptibilidade, isso não é melhor ainda. Então, o esclarecimento através do processo cosmovisiológico. Então, a pessoa vê essa dimensão e vê as outras. E vai esclarecer os fatos e parafatos, tudo ao mesmo tempo. Isso aqui é o ideal. É o fenômeno e o parafenômeno.
Eu acho que a maioria aqui já está sabendo muita coisa hoje, né? Depois dessa. Professor, na página 2, aqui no ar, Djalma, na página 2, na interaciologia, na quarta linha no final ali, a interação, verbação, anticonflituosidade. Podia falar um pouquinho disso, por favor? A interação, verbação, anticonflituosidade. Quando a pessoa começa a ter paciência para repetir as coisas e, ao mesmo tempo, ela, vamos dizer, realizar, fazer a consecução dos fatos, erigir alguma coisa, construir alguma coisa palpável, concreta, ela então constrói isso primeiro para depois falar. Porque tem gente que faz uma coisinha à toa e é igual galinha, ela começa a fazer o cocoricó, entende? Agora, o cocoricó só deve aparecer depois que todos os ovos já foram botados, já botou tudo, não tem mais nada. Aí é que é o ideal. Então, o caso todo nosso aí é justamente esse. Essa interação, ela é muito séria. Vale a pena pensar. Agora, a anticonflituosidade é justamente, ela aparece quase sempre por causa de ansiedade, ansiosismo. E é muita gente que ainda tem ansiedade, precipitação, como nós estávamos falando aí antes. Agora, tudo isso é possível, porque a vontade da pessoa, a vontade é a maior força que a pessoa tem. Se ela quer, ela supera tudo, ela ajuda isso tudo, melhora tudo, em pouco tempo. Eu não entendi a ponte. Por que a anticonflituosidade com ansiosismo? O ansiosismo é o maior conflito da pessoa, presta atenção. Se a pessoa vai combater a ansiedade dela, a precipitação, uma pessoa que está ansiosa, ela já tem um conflito, não interessa nem qual é o tema. Não precisa saber, ela está com um conflito. Ela está... Então você fala, o que houve? Não, meu coração está disparando, não sei o que é. Isso é conflito. Ela não está tranquila. Anticonflitividade significa harmonia íntima, equilíbrio consciencial, pacificação do... Aqui, ó. O micro-universo consciencial, a pacificação íntima. Tudo é conflito. Se assustou? Não. Então você não tem tanto conflito. Se você assustou com esse barulho, você tem conflito. Uma parte prática, bem objetiva. Professor, agora, sim. Letra B. Letra B aqui em cima, professor. Principiologia, na quarta linha. Os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área de parapercepciologia. O senhor poderia ampliar para mim, por favor? Os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos, quer dizer, os megacons, quer dizer, o nível de lucidez pessoais mais avançado, na área da parapercepciologia. Então, isso aqui é óbvio que é o caminho mais rápido que tem para chegar. A pessoa sair da filial e chegar na matriz evolutiva. É isso aqui, por causa da parapercepciologia, a base de tudo. Vale a pena. Agora, os cons magnos aí são os megacons, aqueles melhores da lucidez. Então, por exemplo, você, numa vida anterior aí, recente, no século XVIII, XIX, você era muito bom para fazer projeção. Você veio nessa vida e está tudo encruado, não saiu nada. Tem que dar um jeito de melhorar isso aí, para você recuperar e usar isso tudo. E assim, dentro das habilidades que eu tenho, mesmo tudo encruado, ainda é o que está um pouquinho melhor. Com parapercepciologia, tudo seu aumenta vários furos acima. Por quê? Sua visão é maior, a cosvisão aumenta, você fica com um processo que
você leva para um nível mais panorâmico. Você vai começar a saber como é que você era antes, o que é que você está agora. Professor, e no meu caso, assim, o que pode ter encruado todo esse processo? Você, às vezes, você é um pouco ainda, desde que eu te conheci, um pouco ainda introvertido. Houve alguma coisa com você. Porque você não é bobo, você é um cara super vivo e agudo. Tinha que ser mais extrovertido. Então, o que é que te levou a isso? Faltou parapsiquismo isso. Às vezes foi até o parapsiquismo mesmo, patológico, que fez isso. Você começou a reagir assim há muito tempo de medo, aquilo encruou. Fechou. Tá claro? Tá, obrigado. Ô, gente, eu então agradeço vocês, falando desses termos aqui tão sérios, que aqui, ó, só para vocês verem, na matriz cognitiva eu falo interlúdio, CCCE, para microchip, a ficha evolutiva, para psicoteca, identidade extra, personalidade consecutiva e as centrais extrafísicas. Tudo isso nós falamos. E vocês admitiram certas coisas com muita tranquilidade. Eu agradeço muito essa paciência. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 28 votos presenciais e 7 votos online. Hoje teremos os recados do Loche sobre balanço existencial, a Alzira sobre fundamentos da conscienciometria, o Roberto sobre o Fórum de Responsabilidade Planetária e a Maria Isabel sobre heterocrítica de obra útil. Bom, pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá em 2012, no período do Carnaval. Essa vai ser a 10ª edição do curso, sendo que a proposta é ajudar a pessoa a fazer um balanço da vida dela, um verdadeiro inventário de onde ela acertou, onde ela errou, o que ela conquistou, realizou ou deixou de fazer. Isso incluindo área profissional, área do voluntariado, família, todas as áreas da vida da pessoa. E a partir daí, ela elaborar um planejamento para os próximos anos, visando melhorar a performance na Proexis. São em torno de 19 professores e a temática desse ano vai ser Grupokarmalogia. Então nós vamos ter o tema de Irmãos Gêmeos e Proex, nós vamos ter o tema Adoção e Proex, nós vamos ter Madrasta e Proex, nós vamos ter também a personalidade consecutiva no contexto do Grupo Karma. Então nós vamos ter o professor Lísias, que vai abordar esta temática. Então, reforçamos aí, no período do Carnaval, em 2012, aqui na Cognópolis, no Discernimento, Balanço Existencial. E também convidamos a todos a realizarem a prova de proexologia, que vai ser agora no próximo domingo, em São Paulo, Porto Alegre e aqui em Foz do Iguaçu. Então, para maiores informações, vocês podem acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Faça a mensuração do seu conhecimento sobre a proexologia. É uma atividade gratuita. Obrigado. Olá, pessoal. Gostaria de convidar as pessoas que têm interesse em aprofundar a sua intraconsciencialidade através do curso Fundamentos da Conscienciometria. Este curso propicia a pessoa identificar, decodificar a sua imagem, a sua real imagem ou a sua para-identidade intermissiva. O curso começa no dia 6 de novembro, aos domingos à tarde, das 15 horas às 17h30. As inscrições e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. Olá, pessoal. Vocês querem fazer uma checagem quanto à sua pegada ecológica multidimensional? Verificar qual o rastro que vocês estão deixando nesse planeta, nessa sua atual vida intrafísica? Então, compareçam ao primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que será realizado aqui na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, nos dias 28, 29 e 30 de outubro, ou seja, o próximo final de semana.
Nesse fórum nós teremos 28 palestrantes convidados com diversos temas no assunto de sustentabilidade e ecologia. E as inscrições poderão ser feitas pelo site www.responsabilidadeplanetaria.org.br. Mais informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 045 3525 2652. Esperamos a presença de todos. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, nós estamos aqui com heterocrítica da obra útil. O livro é O Quinto Poder. Nós todos sabemos que o primeiro poder é o legislativo. Os 3 primeiros poderes, né, que a gente conhece é legislativo, executivo e judiciário. O 4º poder é a imprensa ou comunicação. O 5º poder é o voluntariado, a força do voluntário. Esse heterocrítica vai ocorrer dia 5 e 6 de novembro, no Discernimento, com a presença da autora Maria Helena Juan Peter. Vamos lá debater com ela, que tem uma experiência com os voluntários, parceiros voluntários, uma ONG do Rio Grande do Sul, e vamos identificar o que nós podemos aprender para melhorar a nossa performance e nosso voluntariado, que já é bom, mas pode ficar melhor ainda. Estão todos convidados. E amanhã teremos o verbete Alto Desempenho Coeso, a especialidade Autodesempenhologia. Obrigado pela presença de todos, contamos com vocês amanhã.